Meu irmão, eu quero continuar com você nesse instante a leitura da cartinha de Judas a partir do verso 5. E eu quero ler degustando com você, para que você vá assimilando a literatura de Judas e a literatura que ele está trazendo do tempo dele, um pouquinho antes dele, escrita ali entre o Velho e o Novo Testamento. Aquela literatura apócrifa, aquela literatura que não consta no cânon, mas muitos dos livros faziam parte da cabeceira de muitos, eram lidos por muitos. Então vamos lá então, vamos continuar. Por isso que o livro de Judas demorou a entrar no cânon. Sim, demorou justamente por isso, por conta dessas citações que ele faz, principalmente do livro, aquele livro A Assunção de Moisés e o livro de Enoque. Então vamos lá então, ó. Verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo uma vez por todas, eu sei que você já está ciente de tudo, que o Senhor Jesus, tendo libertado um povo, tirando do Egito, destruiu depois os que não creram. Aí ele começa a dar exemplos, para mostrar para nós que você transformar a graça em libertinagem, negar Jesus, já era, você perdeu. E ele vai trazer lembranças que são marcos na história dos judeus, que faz parte da cultura, da vida deles, entranhado nas vísceras da história deles, tanto no mundo antigo quanto no mundo recente. Aí ele vai citar para mostrar para nós que esses caras que estão brincando de Deus, brincando de Jesus, brincando de evangelho, não tem jeito, já perderam se continuar assim. Ó. Ele vai dar exemplo do povo de Deus, ele vai citar os exemplos lá de Números 13, 14, 15, onde o povo, quando estava perto para visitar a terra prometida, chegar mais próximo da terra prometida, quando enviaram os 12 espias, e eles vieram de lá cheios de medo, exceto Josué e Caleb. Não, sim, a terra é boa, a terra tem leite, mel, mana muito, figos, parreiras, agora só que lá tem gigantes enormes. Lá tem os filhos dos Enaquins, os filhos de Enaque, os Enaquins, gigantes, de 3 metros, homens como Golias. Olha, nós nos vimos como gafanhotinhos perto deles, nós não temos chance. Aí foi aquele lamento do povo, vamos constituir um capitão sobre nós, um novo líder sobre nós, e vamos voltar lá para as terras do Egito. Aí vai Moisés, vai Arão, vai Caleb, vai Josué, chorar e prostrar diante de Deus. É por isso que esse povo não entrou na terra prometida. Eles não creram, mesmo tendo sido chamados. E o que o autor vai colocar aqui, amado, é a mesma história que Paulo usa, que o autor aos Hebreus usa. Paulo usa lá em Coríntios 10, primeira carta, no capítulo 10, vai lá e leia. Paulo vai falar, todos estiveram sobre a mesma nuvem, todos estiveram sobre o fogo, todos passaram ali pelo deserto. Todos comeram de um mesmo maná espiritual, todos beberam de uma mesma fonte espiritual, e ele diz que essa fonte que os seguia era o Cristo eterno, que jorrava água para eles. Aí ele diz, mas todos caíram, ficaram prostrados, e Paulo diz que isso foi escrito como exemplos para nós, para mostrar para mim e para você, que não existe um eu sou chamado, eu sou eleito, então não importa, Deus já me chamou lá no passado distante, então não importa o que eu faça na história, no futuro eu vou estar no céu. Gente, não tem passado, não tem futuro, o que tem é só o dia de hoje. E hoje o que é, amanhã pode não ser. É isso que o autor está dizendo. Também o autor aos Hebreus, do capítulo 3 até o capítulo 4, vai falar justamente isso, até o capítulo 5, que eles não entraram por causa da incredulidade. E foi o povo que foi chamado para possuir. Aí ele vai no verso 6 dar outro exemplo. E a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado em
sobre trevas em algemas eternas para o dia do grande dia, o juízo do grande dia, o grande dia do juízo. Está no verso 6. Aqui também é uma literatura, ele está citando aqui o Velho Testamento, ele está citando Gênesis, ele está citando Enoque, precisamente. E ele vai falar de uma literatura que nós não temos o hábito de ler. Ele está falando da queda dos anjos. Então tem duas linhas que vai usar justamente o estado original, a queda, vai falar da queda original. Aquela que o inimigo cai, entra no mundo e tenta e seduz o homem. Ele vai falar que nessa queda, nessa conspiração no universo, ele vai falar, como diz Isaías em 14:10, como caíste do céu a estrela que cai do céu, Satanás, o diabo. É o mesmo texto que o autor usa lá em Ezequiel usa. Capítulo 28, quando ele faz uma lamentação contra Tiro, ele usa contra o rei de Tiro, ele usa a queda do diabo, de Lúcifer, como arquétipo para ilustrar que aquele rei de Tiro cresceu, ficou jactancioso, poderoso na terra e quis ocupar o lugar de Deus, a soberba. E Deus o lança por terra. E lá ele fez um comércio, uma rebelião, e arrancou parte dos anjos e caiu com ele. É a mesma coisa que está escrito lá, é a mesma história. Só que quando João fala isso em Apocalipse 12, ele fala do dragão, que foi expulso da dragão, mas quando ele foi expulso, ele com a cauda dele, ele arrasta a terça parte das estrelas do céu. E essa é uma alusão aos anjos, porque eu li no livro de Enoque, anjos e estrelas têm significação, tem significado, tem nome. São anjos, são seres. Então pode ser que aí esteja, é aquela mesma questão que Jesus diz. Quando ele viu os 70, eles vêm alegres, cheios de júbilo. Ah, Senhor, os demônios se nos submetem. Jesus fala assim, cuidado, não brinque com isso. Não deixe de se soberbecer, não se alegre por isso. Quando vocês forem ouvir Satanás caindo do céu, como relâmpago. Sim, mas Judas está usando as duas coisas, porque Judas não está falando só da questão da queda original. Ele está falando de Gênesis 6, daquele momento na história em que os anjos, filhos de Deus, os Benai Elohim, você pode pegar aí sua Bíblia de MacArthur, Genebra, Vida Nova, King James, todos eles vão colocar 3 posições para aqueles filhos de Deus, esses gigantes que nascem ali. Mas eles vão colocar claramente, eles vão dar uma ênfase mostrando que sim, são anjos os Benai Elohim, conforme está escrito em Jó. Os filhos de Deus vieram no dia que Satanás se compareceu. Filhos de Deus ali são anjos. E a grande fissura dos anjos são os humanos. Eles olharam para a terra e não guardaram o domicílio deles. Eles entram na nossa dimensão e pecam. E casam com as mulheres as mais formosas e geram gigantes. Existe essa linha de pensamento que é citada aqui por Judas, citada lá em 2 Pedro. E ele está citando o livro de Enoque. Porque no livro de Enoque ele diz que eles não guardam o seu domicílio, eles caem, eles saem em pacto de execração. E eu quero dizer mais aqui com vocês sobre isso. Vai citar na frente, eu quero citar aqui. Esses seres espirituais, isso precisa ser relido e rediscutido pela igreja do tempo presente. Porque grande parte da cultura, da ciência que está sendo produzida na Terra, não é somente humanos que está fazendo isso. Tem seres espirituais muito próximos dos humanos, porque a grande fissura deles são nós, os humanos. E é por isso que Paulo faz uma alusão. Não sabeis vós que vocês hão de julgar os anjos? Por que nós haveremos de julgar os anjos? Sim, porque os anjos são seres superiores a nós e deveriam nos guardar, nos proteger. Não nos guardam, não nos protegem. Eles invadiram a nossa dimensão, a nossa camada dimensional. Como está lá escrito no livro de Enoque. 300 sentinelas, anjos, em pacto de execração. Eles sabiam que não tinham perdão e ainda assim resolvem vida. Ali nascem os gigantes. Daí viu o que aconteceu lá em Gênesis 6. Essa história precisa ser relida e discutida nas igrejas, porque não dá mais para você esconder isso. E possivelmente essa seja a versão que mais vai ter aceitação daqui para frente.
É lógico que tem muita coisa a ser discutida por aí. Os pais da igreja, muitos não creram, Orígenes, por exemplo, eles foram deixando isso de lado, porque não conseguiam entender a fala de Jesus, quando Jesus diz que anjos não se casam nem se dão em casamento. Como é que eles vêm aqui e relacionam sexualmente com as mulheres mais formosas? É lógico, eles entraram na nossa dimensão. Eles não vêm na dimensão e mantêm um corpo espiritual, eles vêm com um corpo de anjo, eles vêm com um corpo de homem. Eles entraram na casa lá de Ló, e comer e dormir lá, de forma que os habitantes de Sodoma e Gomorra quiseram manter relações sexuais com eles. É lógico que nessa terra, lá onde eles estão, eles não precisam casar nem casamento, eles não morrem, são eternos. Nós não, essa é a fissura deles, por nós. Nós temos alma, você cai, você machuca, Deus te dá chance de arrepender, se levantar e reconstruir seus sonhos, sua vida e se projetar novamente. Eles não. Então, por favor, leia isso, considere o que está escrito aqui, aquilo que eu estou te passando, porque Judas está fazendo a união das duas coisas. Ele não só está falando da queda original, mas ele está falando de Gênesis 6, desses anjos que entraram na nossa dimensão. Viu? Aí ele diz o outro detalhe, outro exemplo que ele cita, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, né? E seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. E aqui agora ele vai citar algo que estava latente na mente dos judeus. Porque de Jerusalém até essa região aqui, ó, de Sodoma e Gomorra, perto do deserto do Mar Morto, era quilômetro e um pouquinho de distância. Eles viram aqui aquela erupção, como se fosse betum, petróleo derretendo e as cidades sendo destruídas em função do pecado daquela cidade que cresceu tanto a ponto de 2 anjos visitarem a casa de Ló em Sodoma e Gomorra, em função daquele pecado, daquele aviso, né? Para que Ló e sua esposa saíssem com seus filhos dali, porque aquelas cidades seriam destruídas. E quando eles viram os anjos lindos e maravilhosos, eles foram na porta da casa de Ló. Ó, seus visitantes, suas visitas aí, tira-os para fora que nós queremos conhecê-los. E na Bíblia, conhecer ia ter uma relação sexual, como está lá escrito lá em Mateus, né? E José não conheceu Maria enquanto o Salvador Jesus não nasceu. Ou seja, José só foi ter relação sexual com Maria depois que Jesus nasceu. Depois do nascimento de Jesus. E aí, acontece o que aconteceu. Ló falou assim, eu te entrego minhas filhas virgens aqui, ó, para vocês abusarem delas. Mas não faça isso com minhas visitas. Estão sobre o meu teto, eu tenho que protegê-las. Foi com dificuldade. Foi preciso os anjos cegá-los. Usar o poder que tinha para cegá-los e sair dali. Essa cidade que seguiu após outra carne, inclusive nas relações sexuais, vocês podem ler a história, essas cidades foram postas como exemplo de destruição e estava latente na mente dos judeus. Então, o escritor como Judas, como Paulo, como autor aos Hebreus, estão mostrando, não tem como, não brinque. Não se torne um dissimulado que negue a graça, que negue Jesus, que viva dissimuladamente na terra, que vai ficar indesculpável. Não vai não. Vai sentir, vai sofrer das punições. Verso 8. Ora, estes, que são estes insubordinados, esses indivíduos que se infiltraram e estão destruindo a comunidade, estes, da mesma sorte que a história do povo no deserto, da mesma forma que os anjos caíram e foram guardados em juízo, em algemas para o dia do juízo, assim como Sodoma e Gomorra foram destruídas, subvertidas, estes, quais sonhadores alucinados, que só sonham sonhos falsos, interesseiros, narrando para o povo que não é, enganando o povo, não só contaminam a carne, e contaminar a carne é justamente porque eles criam que a matéria é má, que Deus é bom, é luz, e que eles podem fazer com a carne o que quiser, que não tem problema. Não tem problema. Não só contamina a carne nesse sentido, ou seja, eu posso pecar o tanto que tem. Para a graça ser graça, eu tenho que pecar muito para ela se tornar graça em mim. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eles deturpavam a fala de Paulo, os escritos de Paulo.
como também rejeitam o governo. E quando ele fala rejeita o governo aqui, e difama autoridades superiores, ele está falando justamente disso. Esses homens, eles não respeitavam uma autoridade, não só autoridade local, mas eles não respeitavam nem anjos. Eles queriam ser superiores a anjos, a tudo. Eram homens que não tinham o critério da submissão, do respeito, da discrição, não. Se achavam os tais acima de tudo e de todos. Contudo, ele está dizendo, com relação a essa questão da autoridade, ele vai citar de novo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. Estes, porém, aí está vendo? Quando ele começa a dizer estes, porém, mas ele citou novamente aqui um livro apócrifo, para mostrar que ele está citando o livro A Assunção de Moisés, que é um apócrifo, que narra na cultura, na história judaica, os desdobramentos lá de Deuteronômio 34, parece, quando Moisés morre, e ele é sepultado ali em Moabe, num vale em Moabe, perto de frente para Bet-peor, mas ninguém sabe onde foi o corpo de Moisés foi sepultado. Mas a verdade é que os judeus tinham uma definição exata sobre anjo. Eles criam, exceto os saduceus. Eles criam em toda a história. E eles sabiam que os anjos de Deus estavam todos ali. Tinham camadas deles também. Os anjos mais perto de Deus, Miguel, Uriel, Rafael, Gabriel, eram anjos que estavam ali. E eles criam que cada cidade, cada país tinha um principado, tinha um anjo que protegia, que guardava. E Miguel era o príncipe de Israel. Então, quando o diabo quis disputar o corpo de Moisés, e por que ele quis disputar o corpo de Moisés? A ideia deles era justamente isso. Era justamente essa. A carne é má. A carne não presta. Essa era uma versão. E Moisés era um assassino. Ele matou um egípcio. Então, o diabo vai requerer o corpo dele. Miguel é enviado como príncipe de Israel. E quando ele chega ali, na história rabínica, quando ele chega ali, e ele pega o corpo de Moisés, ele não confronta o diabo. Ele não xinga. Ele não humilha esse ser chamado diabo, que era o príncipe das trevas já caído. Como anjo poderoso que era Miguel, ele não quis. Ele apenas disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda, Satanás. Aí ele vai mostrar que esses homens de hoje, esses líderes de hoje, ficam brincando de Jesus e brincando de Deus e dizendo coisas que nem anjos como Miguel quis dizer. Você vê que tem líderes que brincam com demônios, conversa com demônios, bate papo com o diabo, se sentem os tais, porque não tem o princípio da submissão de autoridade. Eles não têm. E aqui então, observe de novo, ele está citando um livro apócrifo. Por isso que ele demorou a ser aceito e colocado no cânon. Mas é poderoso para nós, porque nos ensina muito. Estes homens, porém, quanto a tudo que não entendem, porque não tem discernimentos espirituais, não tem mente de Cristo, eles perderam a graça, negam Jesus, como é que vai entender? Tudo que não entendem, eles difamam qualquer um. Os caras não sabem ir a favor da verdade, provar primeiro para depois falar, não, sai difamando qualquer um. Como nós vimos aqui ao Menar, alguém detonando o nosso prefeito. Tem os caminhos legais, vai lá ver se de fato aconteceu. Não dá para mim difamar o outro assim não, porque eu estou atraindo juízo sobre a minha vida. Eu tenho que ir lá e provar, eu não posso ir contra a verdade. Então esses líderes de hoje estão nessas igrejas, estão assim, brigando uns com os outros, xingando uns aos outros, matando uns aos outros, degolando uns aos outros, lançando palavras duras, amaldiçoando gente, achando que podem fazer isso. Não podem, amados. Eu não posso difamar os outros.
Eu não gosto de A, de B e de C. Eu oro, eu abençoo, eu vou fazer, mas eu não posso fazer o que está sendo feito nos nossos dias. Virou um salame doido o mundo religioso. Está feio, porque esses homens fraudulentos têm entrado e destruído comunidades. E quanto a tudo que compreendem como instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompem. Até aquilo que é natural, que todo mundo deveria entender por fazer parte do mundo, da nossa dimensão da carne, eles não entendem, eles mesmo nisso eles se corrompem. Mesmo eu olhando para o irmão ali que é negro, que tem uma condição sexual diferente, para o meu vizinho, um país diferente ali, que é mais pobre, que é isso, que é aquilo, eu não consigo. Esses caras que sabem que deveriam amar, perdoar, para encontrar discernimento, não fazem como instinto natural para proteger a vida do outro, independente do que seja o outro, sem acusar o outro. E querem ser chamados de cristãos. Então você percebe que esses líderes, eles não se julgam inimigos do evangelho, não. Inimigos de Jesus, não. Eles acham que eles estão ali para ajudar, não, amados. Eles se julgam assim, eles se julgam pessoas que têm um pensamento poderoso, maior, de vanguarda. Eles se julgam como aqueles que têm um entendimento espiritual elevado, que faz parte de uma elite espiritual, de uma aristocracia poderosa espiritual. Eles se acham assim e vão enganando e sendo enganados. Até naquilo que é natural, que todo mundo deveria respeitar, eles não respeitam mais. Perderam o zelo pela raça humana. É por isso que a Bíblia diz que a natureza, diz não, está implícito, a natureza vai nos julgar. Porque sendo a natureza inferior a nós em termos de constituição, nós deveríamos protegê-las como seres colocados na terra para isso, nós estamos destruindo tudo. A terra vai nos julgar. Os bichos vão nos julgar. As plantas, os peixes, as árvores vão nos julgar. Porque nós deveríamos cuidar e não estamos cuidando. É isso que Judas está dizendo. E eu quero parar aqui nesse verso 10 e te chamar mais uma vez para nós orarmos, para nós pedirmos Deus misericórdia de nós. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Pai, cuida de mim. Cuida dos teus filhos. Não nos deixes cair, Pai. Fugir da tua presença. Não nos deixe tornarmos insensatos. Sim, Pai. Não nos deixe nos tornarmos apenas homens almáticos, homens do corpo, da carne, dos prazeres deste mundo. Dê-nos a visão espiritual do discernimento e crer que o Senhor é Deus único, soberano. Tu és o Criador. E é o Senhor quem criou tudo, Pai, com a tua palavra. E que o Cristo é a encarnação desse Deus que nos amou desde sempre. Abençoe-me e abençoe os teus filhos. Cura as nossas feridas. Restaura o nosso ser, a nossa alma. Perdoa-nos, Pai. Esse que está se sentindo culpado, indigno agora. Esse, Pai, que tem julgado o outro, desprezado o outro, humilhado o outro. Deus, traz arrependimento, mudança de vida. Oh Deus, e nos ajude a servirmos uns aos outros e jamais negarmos a graça soberana do Senhor. Põe a tua mão sobre nós. Leva-nos à oração, leva-nos, ó Deus, ao temor do Senhor. E agora, Pai, nós queremos colocar diante de Ti os que estão internados, os que estão sofrendo com a Covid, os filhos que estão ficando órfãos, os pais que estão sepultando seus filhos aos montes. Nós queremos orar pela nossa nação, pelas nossas autoridades e te pedir, Pai, que o Senhor mude a consciência deles, para que na paz deles nós tenhamos paz, no equilíbrio dele o país melhore, na justiça deles nós melhoremos em justiça. Tem misericórdia, guarda, Pai, a igreja do Senhor, esse remanescente do Senhor, e aviva este povo, Pai, para que sejamos, ó Deus, trigo do Senhor produzindo vida na terra. Ajuda-nos a irmos, Pai, pregando e levando as boas novas do Evangelho do Senhor, expulsando demônios, curando enfermos, ó Deus, e ensinando o Evangelho eterno, para que todos se arrependam e sejam salvos, ó Deus, pela graça do Senhor. Abençoe e guarde-nos e dê-nos um tempo de paz, dê-nos discernimentos espirituais. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém
Amém e amém.